Alô, alô, boa tarde, salve, salve, me dá sonho, põe música pra mim aqui, porque é o seguinte, eu tenho que me contentar com a música, porque não tem a lasanha da Perdigão aqui pra eu comer, como o Datena comeu lá com a Cátia Fonseca. Então, eu vou de música aqui, né? Sexta-feira chegando, a gente fecha mais uma semana com a edição de hoje do Brasil Gente Minas, com as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. No programa de hoje, atenção, hein? A gente mostra o caso revoltante de um idoso que foi preso por suspeita de abusar de 3 netos. Daqui a pouco vamos contar essa história para vocês aqui, é questão de tempo, e a gente vai contar essa história nojenta, dentro de instantes aqui no Brasil Gente. Vamos mostrar também a prisão de um homem que provocou um acidente em Sabará, na região metropolitana da capital. Inclusive um acidente que terminou com a morte de um bebê. Vamos falar disso dentro de instantes, aqui na tela da Band. E por falar em acidente, uma carreta desgovernada bateu em 9 veículos e complicou o trânsito na manhã de hoje na BR-381. Temos imagens, vamos mostrar também dentro de instantes aqui na tela da Band. São 4 horas 12 minutos, 4h12. Se você tem alguma denúncia, manda para cá, 99772-7663. Bandzap está aqui em cima. Todos os dias esse telefone está aqui à sua disposição. Para você enviar a sua denúncia, se tem foto bom, se tem um vídeo melhor ainda, e aí você de quebra conta com a parceria da Band, né? Estamos aqui para te atender. Aqui na redação hoje, sexta-feira, normalmente o movimento é menor. Muita gente nas ruas e tal. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32... 38 pessoas trabalhando incansavelmente para resolver o seu problema. Então manda para cá a sua denúncia, 9772-7663, 99772-7663. Bora, gente, mais uma edição do Brasil Gente no ar a partir de agora. Foi preso o suspeito de provocar um acidente de trânsito na BR-381 em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente teve como resultado a morte de um bebê de 5 meses. Que tristeza, que dor no coração. A gente abriu o programa falando dessa morte. Obviamente pela morte da criança, mas principalmente pelo sofrimento que fica agora com os pais da criança. Diogo Ramalho conta, veja aí. Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Minas. A Polícia Civil apresentou Aricrenes Paula de Deus, 31 anos de idade, é suspeito de ter causado um acidente no dia 11 de maio de 2019, aqui em Sabará, acidente esse que vitimou a sobrinha dele de 5 meses e também feriu outros parentes que estavam no veículo que ele dirigia. Ele era o motorista e dentro desse carro, incluindo essa bebê, havia mais 5 pessoas, né? Mas com ele, né? Contando ao total 6 pessoas, né, doutora Larissa? A doutora Larissa está aqui ao meu lado, ela vai explicar qual foi a dinâmica deste acidente. Eles que já estavam em uma festa há mais de 24 horas, consumindo bebida alcoólica, inclusive o motorista, saíram para comprar mais bebidas, de acordo com a polícia, e aí veio essa fatalidade que infelizmente levou a vida aí de um bebê de 5 meses de idade. Doutora, boa tarde. Como é que aconteceu todo esse acidente, essa infelicidade e outras 2 pessoas que estavam ainda em um ponto de ônibus que também ficaram feridas? Parece que só ele saiu sem ferimentos, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, o que consta das declarações que a gente escolheu no inquérito, que eles estavam já desde o dia anterior ao fato, já fazendo ingestão de bebidas alcoólicas numa festa, na casa de parentes, em Ravenna. E na manhã de sábado, né, já no dia do fato, eles continuaram consumindo bebidas alcoólicas e saíram para comprar mais bebidas e foram no carro do Aricrenes. E dentre essas pessoas tinham lá uma criança ainda também de 8 anos e esse neném aí de 5 meses, sem cadeirinha, sem nenhum equipamento de segurança. E quando eles estavam voltando para esse sítio, após terem feito compras de mais bebidas, ele fez uma conversão no local proibido, numa reta, ainda que com total condição de visibilidade, ele fez uma conversão no local proibido
E ali ele se chocou com um carro que vinha na direção contrária, acabou ainda atropelando mais 2 pessoas que estavam no ponto de ônibus. E quando ele viu que a criança que estava no carro dele, né, o neném, sobrinha dele, tinha morrido, ele entrou em desespero e se embrenhou para o meio do mato e só deu notícia para a família no dia seguinte. O Ari Krenes, Everton, ele tem 31 anos, não tinha habilitação, já tem 3 passagens pela polícia por furto, ameaça e também por já ter sido pego anteriormente dirigindo ou pilotando uma moto depois de ter consumido bebida alcoólica. Agora, de acordo com a polícia, ele pode ser preso aí e ficar na cadeia de 15 a 25 anos, portanto, um longo tempo, né? E a entrevista que ele deu para a gente aqui, ele conversou agora há pouco conosco, a gente vai mostrar tudo no jornal Band Minas às 6h50 da noite, mas uma entrevista muito confusa, ele nega todos os fatos, falta dizer que a polícia mentiu, né, doutor? Pois é, ele quer, na verdade, ele quer dividir a responsabilidade dele com as outras pessoas. Ele quer sustentar que tudo não se passou de uma fatalidade, que ele não tinha feito ingestão de nenhuma bebida no dia do fato. Ele até admitiu em cartório que tinha bebido no dia anterior, sim, mas não no dia do fato. E ele quer também sustentar que as outras pessoas sabiam que ele não era habilitado a estar na condução do veículo, enfim, ele quer tirar o dele da reta. Mas só que com o intenso trabalho que a gente fez, né, o trabalho de investigação, a gente chegou até ele e a gente operou sem parar no sentido de localizá-lo, apesar de todas as tentativas dele de se furtar a aplicação da lei penal. Só para fechar com você, como é que a polícia chegou até ele? E uma dúvida que fica é se as vítimas desse carro eram familiares e ele estava em um sítio que também era de familiares, alguns parentes acobertaram ele mesmo assim, seriam essas próprias vítimas do acidente? Num primeiro momento, acho que até porque as pessoas ficaram bastante consternadas, né, com a morte da criancinha, a gente até percebeu um certo protecionismo, mas só que se trata de uma vida, né, de um bem totalmente indisponível. Então, eles depois cooperaram com a gente, foram todos ouvidos em cartório, e agora o Ari Krenes está cumprindo essa prisão temporária e a gente espera ver que ela seja convertida pela Justiça em prisão preventiva. A importância também da imprensa nesse caso, que parece que vocês chegaram até o suspeito devido a reportagens que saíram da televisão. Né? Com certeza, porque no primeiro momento a gente não sabia quem que estava conduzindo esse carro, né, que se envolveu no acidente. E somente através das reportagens a gente viu a placa e a gente viu que tinha um registro de venda em janeiro deste ano. E assim, então, a gente conseguiu chegar no Ari Krenes. Não foi fácil, porque ele tentou se esquivar. A defesa ofereceu um endereço profissional errado dele na cidade de Cláudio, mas mesmo assim a gente conseguiu empreender diligências e conseguiu localizá-lo ontem num sítio em Ravenna. Tá certo, muito obrigada, doutora Larissa. Everton, eu volto com você, lembrando o caso completo no jornal Band Minas às 6h50 da noite. Um abraço. Abraço, Ramalho, parabéns pelo trabalho, hein? Muito obrigado, a doutora Larissa também. O sujeito já tinha passagem pela polícia, né? Vocês viram ali, 3 passagens pela polícia. Não era santo, não. E aí, se cometeu outros crimes e pagou por muito pouco tempo, parece que agora vai pagar por um longo tempo e tomara que pague. Pela irresponsabilidade, né? A bebida, e aí você mistura com o volante e ainda por cima você não tem habilitação. Ele não possuía habilitação, então ele não deveria estar guiando o carro. As passagens pela polícia, e aí depois que preso, ainda tenta negar, dizer que foi uma fatalidade, a delegada disse bem, mas a irresponsabilidade gerou a morte de uma criança de 5 meses de idade. Eu sempre gosto de, ao final de cada matéria dessa, eu sempre gosto de destacar aqui para você que está em casa, o sofrimento que ficará daqui para frente do pai, da mãe, dos familiares da criança. Vocês já imaginaram? E daqui a pouco, esse sujeito aí, com 3 passagens pela polícia, preso agora, responsável por causar a morte dessa criança, esse cara daqui a pouco estará nas ruas. Porque não dá para apostar que ele vai ficar muito tempo preso, ele não vai ficar muito tempo preso.
Eu disse aqui, ele vai pagar pelo que fez, vai ficar um tempo maior, pouquíssimos meses. Daqui a pouco ele é devolvido. O sistema é inoperante, lamentavelmente. Ele estará de volta às ruas muito em breve. E muito em breve, se é que já não esqueceu, na retina dele não ficará a marca dessa criança morta. No subconsciente dele não ficará nenhuma marca também, nenhuma lembrança desse mal que ele causou à família. Então nós temos, de um lado, um sujeito irresponsável que causou uma morte de uma criança de 5 meses e do outro lado, na outra ponta, nós temos uma família que vai chorar a morte dessa criança pelo resto da vida. E o choro, ele vem com uma carga maior de dor, porque os pais da criança, os familiares da criança, têm plena convicção de que o sistema é inoperante e de que esse vagabundo estará daqui a pouco de volta às ruas com a mesma irresponsabilidade e apenas com o aumento da estatística de mais uma passagem pela polícia. O pedigree dele aumenta, a responsabilidade não aumentará. E a dor da família, cada vez a saudade aumenta e a dor aumenta junto com o crescimento dessa saudade. Lamento muito, principalmente pelo pai, pela mãe, pelos familiares da criança. 4h22, 4 horas 22 minutos, uma carreta desgovernada bateu em 9 veículos na BR-381, na saída de Belo Horizonte para São Paulo. O acidente aconteceu no começo da manhã de hoje, envolveu 5 carros e 4 motocicletas. 9 pessoas, atenção, 9 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. A carreta ainda bateu na mureta e atravessou a pista e logo após o acidente formou-se um congestionamento de cerca de 10 quilômetros, que atrapalhou naturalmente a rotina de quem passava pela cidade de Contagem. A situação neste momento, né, já é absolutamente normal. Isso aconteceu por volta de 2h30 da tarde. A liberação total da pista a partir de 2h30 da tarde de hoje. Portanto, nem tem tanto tempo. Mas amanhã e o início da tarde foi complicada nesse trecho da BR-381, com mais de 10 quilômetros de congestionamento, 9 pessoas feridas, com 9 veículos envolvidos. Nós vamos aguardar, inclusive, um posicionamento da perícia para saber o que aconteceu. Perdeu o freio, dormiu ao volante, o que aconteceu? Vamos saber e vamos informar para vocês aqui, de repente no jornal, logo mais, no Jornal Band de Minas, ou na segunda-feira, quando a gente voltar aqui, ainda dá para desdobrar isso aí, porque realmente foi um acidente importante que travou esse trecho da BR-381 hoje pela manhã até o início da tarde desta sexta-feira. E por falar em BR-381, atenção, hein? Pelos próximos 2 meses, haverá obras na região de Betim. E a área de pista será reduzida para a construção de um novo viaduto próximo ao quilômetro 482. Os motoristas vão precisar de mais paciência, porque o trânsito deverá ficar mais lento. Então, paciência, mas aí a gente vai mostrar próximo da interdição, a gente vai mostrar aqui da interdição da faixa, né? Imagens da obra, o local exato, o que será feito, o período dessa construção do viaduto, para que você siga bem informado. Gente, são 4 horas 24 minutos, 4h24. Agora eu vou dar uma notícia aqui revoltante. Um idoso de 75 anos foi preso, isso aconteceu hoje, por suspeita de abusar sexualmente de 3 netos. 75 anos, abusando sexualmente de 3 netos. Para piorar, os abusos teriam acontecido durante pelo menos 7 anos seguidos. Isso é nojento. Segundo as investigações da Polícia Civil, as vítimas são 2 netas e um neto que começaram a ser molestados aos 4 anos de idade. A repórter Fernanda Lisboa
e o cinegrafista Adilson Alves contam este caso assustador. Veja. A prisão preventiva aconteceu após a mãe procurar a polícia e denunciar o sogro de 75 anos por abusar dos 3 filhos dela, todos netos do suspeito. A mãe ela foi extremamente importante nessa situação porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada com os filhos e que os filhos estavam numa situação de depressão e com alteração realmente de comportamento e buscou ajuda. Celulares, material fotográfico e ainda CDs e pendrive foram apreendidos na casa do suspeito na região noroeste de Belo Horizonte. O idoso informou que trabalhou por 40 anos como fotógrafo em escolas infantis. Esse material pode trazer novas provas. A família mora em Contagem, o pai, a mãe e os 3 filhos. Um casal de gêmeos de 11 anos e uma menina de 13 anos de idade. As crianças sempre iam para a casa dos avós quando os pais estavam no trabalho. Os relatos são de que os abusos começaram quando tinham apenas 4 anos de idade. Elas não tinham noção de que aquilo era um crime, porque era praticado pelo avô e, segundo elas, era presenciado pela avó. Então, elas não tinham discernimento suficiente para diferenciar aquilo de um ato sexual ou uma prática de carinho. Segundo elas, o avô ameaçava, falando que a mãe tinha uma doença terminal e que, se elas contassem para a mãe o que estava acontecendo, a mãe podia morrer daquela doença terminal, o pai podia se suicidar e ele ia colocá-las num orfanato, cada uma em um local. O avô não negou abusar das netas e os pais estão revoltados. Ele confirmou os atos que ele praticava com as 2 meninas. Ele acredita que ele possa ter sido tomado por uma presença maligna e alegou que elas, de certa forma, o teriam provocado pela postura delas, pela forma que elas se portavam. Esse espaço especial para escuta qualificada ajudou a fundamentar a prisão. É um ambiente claro, colorido, que traga a criança para um ambiente que ela se sinta mais à vontade, para que se evite uma revitimização, com o trabalho de um técnico, psicólogo qualificado para extrair dessa vítima, uma criança ou um adolescente, as informações e, ao mesmo tempo, auxiliar na recuperação dessa criança. Ela reforça o trabalho constante da polícia contra a pedofilia na data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 29 anos. A Polícia Civil está empenhada em tentar, de fato, proteger os direitos da criança e adolescente, que é o que o ECA preconiza, né? Então, com essa data aí, comemorando esses 29 anos na data de amanhã, essa prisão tem grande relevância. O avô suspeito pelos abusos vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão e pode aumentar pela relação de parentesco. Ai, ai, como eu gostaria de falar o que eu penso, mas eu não posso. O que eu penso sobre ele e o que eu penso que deveria acontecer com ele. Lamentavelmente, eu não posso. Assim como qualquer outra pessoa, eu sei o limite do que eu devo dizer aqui na televisão, dos riscos também. Então, eu consigo pensar antes de abrir a boca. Você acredita que esse vagabundo aí de 75 anos, avô das crianças, ele colocou a culpa nas crianças? Ele teve a ousadia de dizer que era provocado pelas netas. Agora, é normal que a polícia não mostre a cara do sujeito para não expor as crianças, porque automaticamente se mostra o avô, todo mundo vai saber que as crianças, e isso pode trazer outros problemas para as crianças envolvidas nesse caso. Então dá para entender o papel do Ministério Público, o papel do juiz também que proíbe, e da polícia que fez toda a investigação e prendeu esse monstro. Agora, tem um detalhe nessa história que me chama muita atenção. Ele foi fotógrafo de crianças por 40 anos. Ele foi fotógrafo de crianças por 40 anos. Um sujeito desses que pratica esse tipo de ato com as netas, aliás, com os netos, porque eram 2 meninas e um menino,
Ele vai respeitar a sua filha, a sua neta, você que está em casa, a minha filha. Sabe-se lá o que esse vagabundo não fez ao longo desses 40 anos trabalhando com fotografia de crianças, hein? É muito interessante que a partir de agora, é que a gente não pode divulgar o nome e a foto. Porque se a gente pudesse divulgar aqui nessa tela o nome e a foto, talvez outras pessoas pudessem aparecer com novas denúncias contra esse vagabundo. Falando, esse sujeito fotografou minha neta, minha filha, meu filho e tal. E ele reclamou, ou ela reclamou na oportunidade, infelizmente. Mas por outro lado, eu entendo muito bem a questão de não poder mostrar. Mas seria bom que mostrasse, né? Por outro lado, porque lamentavelmente outras crianças que podem ter sofrido a mesma coisa, lamentavelmente elas não vão poder, os pais não vão poder denunciar, porque não sabem quem é. Mas a polícia investigou, ele está preso, tentou colocar a culpa nas crianças, não funcionou, vai ficar um longo tempo preso e tomara que fique mesmo com 75, dá uns 35 anos de pena, porque aí não volta. Da cadeia para o cemitério e aí já pode começar a cantar para subir, né? E tá indo tarde, né, meu querido? Tá indo tarde. Vamos para o intervalo rápido, voltamos já, 5 minutos e 20. É muita propaganda, programa bom, tem muita propaganda. 5 minutos e 20. É o tempo de você tomar um café. E aí, se tivesse um patrocínio, eu ia tomar um café aqui agora, falar a marca, mas calma que vai ter, é questão de dias. Até já. H 37. Gente, põe som para mim na caixa aqui. Eu não posso trabalhar sem som, não, eu fico doente. É quase que eles me pegam xingando um palavrão aqui, porque ele tinha sono e sabia que estava voltando. Ó. Mas se bem com um palavrãozinho também não faz mal, não, né, ô jovem? Faz não, né? Não faz nada. São 4 horas e 37 minutos. Agentes de saúde de Contagem na região metropolitana receberam um treinamento especial e agora estão ensinando moradores a combaterem a febre maculosa. A doença já matou 4 pessoas na cidade neste ano. Você confere todos os detalhes na reportagem de Marcelo Silveira, com imagens de Adeilton Oliveira, agora na tela da Band. Veja. As áreas com ocorrência de febre maculosa continuam sendo monitoradas em Contagem. O município da região metropolitana capacitou agentes de saúde para falar aos moradores da região do bairro Nacional sobre prevenção, sintomas e tratamento da doença. A população precisa fazer a sua parte. Para ela fazer a sua parte, ela tem que ter informação. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é subsidiando a população de informação para que ela faça o combate e o controle e consiga evitar novos óbitos aqui na região. Rafael abriu o portão e ouviu bem as orientações dadas pela profissional. Ele, que tem um cachorro em casa, sabe da importância de ficar atento ao carrapato. Não adianta ficar jogando lixo nos lotes aí, tudo sujando, não fazendo a prevenção e depois cobrando, né, da prefeitura que seja feita providências, né? Nesse primeiro momento, a prefeitura treinou cerca de 100 agentes que trabalham aqui na regional. Eles vão percorrer os mais de 35 mil domicílios levando informações. Mas a partir da próxima semana, profissionais das outras 7 regionais de Contagem também receberão o mesmo treinamento. O conhecimento está na ponta da língua. Isabel, que antes tinha algumas dúvidas, hoje sabe explicar cada detalhe sobre a febre maculosa. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia a respeito do combate ao carrapato, como que ele sobrevive, a diferença entre o carrapato do cão, o carrapato que é o carrapato estrela também, ele é bem diferente, né? O setor de zoonoses também trabalha com as crianças da região. O grupo de teatro da Secretaria de Saúde vai até as escolas para orientar os pequenos de uma forma bastante chamativa. Os números de casos de febre maculosa notificados no município subiu de 78 para 102. 6 deles foram confirmados até o momento, com 4 mortes. Quem mora na região está preocupado e disposto a ajudar no combate. O pessoal que teve esse problema lá, que morreu nessa família, é até conhecido da gente, né?
Ficou muito triste com isso aí. Agora que já sabe algumas informações, na hora de conversar com quem não sabe, já dá para orientar a pessoa para frente, né? Vai ajudar? Eu vou ajudar, se Deus quiser. Sabe o que eu acho, e eu imagino que você de casa também tem a mesma impressão, que as campanhas educativas que tratam da febre maculosa... Me dá som aqui embaixo, por favor. Que as campanhas são... Não, pode trocar essa música aí para mim, por favor. Desculpa eu estar pedindo, meio chato hoje, mas é porque essa está dando uma microfonia aqui embaixo. Eu acho que as campanhas educativas que tratam desse tema aí são muito pequenas. 4 de uma mesma família morreram. Faz uma campanha que vá para o rádio, para a TV, para as ruas. Vamos continuar convivendo com isso. Todo ano são casos de mortes por febre maculosa. Ajuda aí, ué. Faz uma campanha decente. O que não pode é a gente ficar aqui atrás, não. 4 da mesma família e a gente noticia como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, normal. Não. Febre maculosa, matou 4 ali de uma família. Vamos seguindo. Porra, que negócio é esse? Aí a Polícia Militar vem aqui, mudando de assunto, mas permanecendo, mas citando a polícia, e fala sobre os altos índices de queda em algumas situações que envolvem a polícia por causa das ações educativas. Então, por que não estão fazendo uma ação mais efetiva tratando desse assunto? Mas nós temos que indignar com isso, A nossa capacidade de indignação, ela não pode ir pelo ralo. Simplesmente não vai morrer só 4 de uma família, só mais. E aí? Encarar isso como uma coisa absolutamente normal, não é que acontece. Acontece, né? Em alguns lugares acontece. Para, né? Campanhas educativas, um maior cuidado aí nos locais onde os casos aconteceram. E avisar o povão, a informação não chega de qualquer ponto que ela vem, se vem do rádio, da TV, da internet, ela não chega igual para todo mundo. Então não basta a gente rodar aqui um VT de 30 segundos de uma campanha. Não, eu preciso trazer alguém aqui, especialista, e conversar sobre o tema e tratar sobre o tema com uma linguagem bem coloquial, uma linguagem de fácil entendimento. Senão, as pessoas muita gente não entende, o recado não chega igual. Então vamos tratar isso com um pouco mais de esmero, de cuidado. Já aproveita e já emenda a educativa também, a campanha educativa tratando da dengue, porque daqui a pouco as chuvas começam e aí o drama começa de novo. Aí quando começa a questão e começa a morrer gente, aí começa a tratar do tema, começa a discutir. Então vem agora, liga aqui para nossa produção, 38 pessoas da redação, liga aqui. Hoje quero um horário com o Everton aí para falar do assunto. Aí vem a prefeitura, vem o governo, vem o FBI, vem o Trump, vem quem quiser, mas trata do assunto aqui. Vamos tratar. É que nem trouxe ontem a menina lá a produtora rural lá de Brumadinho, veio aqui, explicou a situação. Vamos tratar, o espaço está aqui, vem para cá, vamos conversar, vamos falar do assunto aqui. Até cansei, nossa senhora, 4h44. A pressão até subiu. A Defesa Civil de Minas emitiu um alerta de baixa umidade do ar em Belo Horizonte, válido até domingo. Para evitar as doenças respiratórias, minha filha Mariana, filhote, tá difícil, viu? As doenças respiratórias causadas por esse tipo de clima, aí avançam, alguns cuidados são muito importantes. A gente agora vai falar sobre esse assunto com imagens do cinegrafista Maicon Stallone. Mostra aí. O umidificador de ar ligado a noite toda, soro no nariz e bombinha de asma durante o dia. Estas são as orientações médicas que a Irene recebeu para aliviar as crises da filha de 1 ano e meio, agravadas durante o inverno. Com o umidificador, as noites da Laura são melhores, as tardes, eu sempre ligo à tarde, ela tem um sono muito melhor, mais tranquilo, acorda mais disposta, não fica com aquela coisa, aquele nariz seco. O tempo seco e as temperaturas baixas fazem do inverno uma estação propícia para a propagação de doenças respiratórias. Neste hospital infantil em Belo Horizonte, o movimento aumentou 70% neste mês. São 400 atendimentos por dia.
Luiz Gustavo, de 4 anos, está com crise de bronquite e precisou fazer nebulização. Está alimentando mal, não dorme bem, tossindo muito. Para amenizar a febre e a dor de garganta, Pérola, de 3 anos, teve que tomar antibiótico. Não dorme, fica assim chorona, não come, fica assim o dia inteiro. Só no primeiro semestre, o Ministério da Saúde registrou no país mais de 18 mil casos de síndrome respiratória grave. 339 pessoas morreram por causa do vírus da gripe. Hábitos simples, como lavar as mãos e evitar ambientes fechados com muita gente, reduzem os riscos de contaminação. Neste período frio, a nossa imunidade tende a dar uma baixada mais. Isso é natural. E, paralelamente a isso, a gente bebe menos água. Consequentemente, as vias aéreas vão ficar mais secas e os germes que a gente tem, bactérias, vírus, que chegam, não são limpados pela água. E, consequentemente, aí vai acontecer as doenças respiratórias e infecciosas. Para melhorar os efeitos da gripe, Fabrícia capricha na hidratação do Heitor. Eu dou bastante líquido, suco, água. Dando bastante líquido, melhora bem a gripe, o mal-estar também, melhora bastante. Esse tempo seco aí arrebenta principalmente com as crianças. Arrebenta principalmente com as crianças. Eu dei o exemplo aqui, quando chamei a matéria, da minha filha. A minha filha tem 12 dias que ela está tossindo ininterruptamente. 12 dias. Ela já está passando agora pelo 3º médico. Agora, está no consultório agora. Pelo 3º médico em 12 dias. Já tomou corticóide, azitromicina, clavulina, não sei o que, e não para de tossir. Aí faz exame de imagem, raio-x, não sei o quê, e não consegue detectar o problema. Aí agora, estava ali enquanto rodava essa matéria, você viu que a imagem travou? Até ali eu entrei depois, mas a culpa é minha, eu tinha que estar aqui. Estava ali lendo uma mensagem que a minha esposa acabou de mandar, dizendo: o médico acabou de dizer que o problema está lá na nossa casa, frio e mofo. Mas aí, nessa época, principalmente porque o frio, né, esse ano está muito mais intenso, aí piorou a situação. É uma situação realmente lamentável, mas é importante que os pais, que as mães fiquem atentos, né? Os responsáveis fiquem atentos. Questão do líquido, muita água, né? um ambiente arejado, aquele umidificador de ar, os especialistas sempre dizem da importância, né, dele também. E aí começou a complicar a saúde, corre para o médico e vai cuidar. Gente, a maternidade Leonina Leonor, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, está pronta há 10 anos, mas ainda não atendeu ninguém. É isso mesmo. Conselheiros de saúde e ativistas foram hoje ao hospital para pressionar a prefeitura a colocar a maternidade em funcionamento. Você confere todos os detalhes na reportagem de Fernanda Lisboa e Adilson Alves. #NasceLeonina. Os dizeres foram destacados pelo movimento feminino no início da visita técnica. Há 10 anos, a inauguração da maternidade Leonina Leonor em Venda Nova é aguardada. A Prefeitura de Belo Horizonte não tem previsão de abertura. Representantes da saúde lutam por direitos. O prefeito Calil se comprometeu a abrir a maternidade em julho do ano passado, mas a secretaria agora disse que não vai abrir mais, né? Argumentando questões de custo e de prioridades. E essa maternidade é uma contrapartida pelo fechamento da antiga maternidade Dom Bosco. Segundo informações do movimento Nasce Leonina, 70% das gestantes aqui da regional de Venda Nova precisam ir para outras regionais da Grande BH para dar à luz. Esse espaço tem capacidade de 32 leitos e poderia receber até 350 parturientes, mulheres que estão em trabalho de parto ou acabaram de ter o bebê. A maternidade já recebeu 5 milhões de reais e teria potencial para ser referência em partos humanizados. Mas quem anda pelos andares encontra somente abandono. É uma maternidade completa, em toda a sua concepção e toda a estrutura baseada naquilo que é o mais recomendado internacionalmente, e nós queremos que as mulheres de Belo Horizonte tenham acesso a esse espaço que está parado há 10 anos. O descaso e a falta de assistência também levam ao vandalismo. A Band esteve em setembro do ano passado na maternidade e relatou a situação.
Em 2017, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil afirmou que a maternidade seria inaugurada no primeiro semestre deste ano, o que não aconteceu. O local virou até alvo de criminosos recentemente. Se antes o prédio só precisava de alguns equipamentos e pequenos reparos na tubulação, hoje a situação é mais complicada, já que até vasos sanitários foram roubados. O movimento feminino Nasce Leonina promete que continuará planejando atos para levar o parto humanizado às mamães que precisam. Belo Horizonte vai avançar 30 anos. É o desejo das famílias de respeito, de tratamento digno, de ambiência adequada. Nós não podemos reservar espaços, hotelaria maravilhosa só para quem pode pagar. Isso aqui é do SUS, isso aqui é o bom parto para todas. Eu não tenho constrangimento nenhum de chegar aqui e criticar e cobrar do prefeito Alexandre Calil, como também não tenho constrangimento em chegar aqui e elogiar alguma ação ou até mesmo um trabalho de um modo geral do prefeito. Aliás, gosto muito, acho que está fazendo um bom trabalho, só não faz mais porque não tem dinheiro. Aliás, os municípios não têm, o estado não tem, o país está quebrado. Agora, nesse caso aí, ele prometeu que abriria a maternidade no ano passado, né? Segundo esse rapaz falou aí na matéria. Mas vamos lá. Se não abriu, eu entendo, eu acho importante, porque ali foi muito dinheiro investido, dinheiro também pelo ralo, né? Pelo ralo, muito dinheiro investido, isso não pode ficar fechado, a população carece de atendimento, né? Principalmente as crianças. Agora, depois de não ter o dinheiro, como é que vai fazer? Falou, bom, falta verba e a questão da prioridade pesa também. Mas se você não tem o dinheiro, como é que você vai abrir, né? Então, de certa forma, eu entendo. Eu não posso acreditar que alguém na Secretaria de Saúde olhe para a maternidade e diga, não vamos abrir porque a gente não quer, não vamos abrir porque isso vai atender. Enfim, então, se não tem dinheiro e eles têm outras prioridades, e eu me lembro bem na campanha, quando ele dizia, precisamos fazer funcionar o que já está funcionando. Aliás, fazer funcionar bem o que já está funcionando. Isso para mim é uma prioridade. E depois de não ter dinheiro, acho difícil que a prefeitura Eu sei que foi uma promessa. Mas depois de não ter o dinheiro, fica inviável sair no peito e na raça, né? Eu acho que nesse aspecto aí, cabe a cobrança. Acho que as pessoas que foram até lá e que estão tentando fazer com que funcione logo a maternidade, há 10 anos ela está pronta e não está funcionando. Tem que fazer rodar. Só que com responsabilidade para não colocar em risco as pessoas que serão atendidas no local. Tá certo? Tá ok? 4h53. E agora informações importantes para quem tem plano de saúde. Você tem plano de saúde? As novas regras já estão em vigor e beneficiam o consumidor que optar pela portabilidade do serviço para outra operadora. Então confira agora que assunto importante. Consumidores cheios de dúvida por causa das mudanças nas regras de portabilidade fizeram os telefones da Agência Nacional de Saúde Suplementar disparar. Em junho, logo após o anúncio das novas regras, foram mais de 1.000 protocolos registrados, contra apenas 64 no mês anterior. Um crescimento de 850%. Os usuários de planos empresariais, coletivos e individuais podem mudar de plano ou operadora sem precisar cumprir novos prazos de carência, desde que estejam, no mínimo, há 2 anos no plano. Atualmente, os planos empresariais e coletivos representam quase 70% do mercado. A grande vantagem é que ela não vai precisar enfrentar novamente o período de carência de 2 anos. E dessa forma ela vai poder ficar, ter assistência médica, não vai ficar descoberta de forma nenhuma, e vai poder, eventualmente, se for o caso, permanecer no tratamento que ela tivesse sendo submetida. A mudança também permite que usuários que forem demitidos não precisem cumprir novos prazos de carência quando forem contratar um novo plano. Mas a decisão tem que ser tomada em, no máximo, 60 dias. É um tempo muito exíguo, considerando que a pessoa acabou de perder o emprego, ela está sem dinheiro. Embora ela tenha esse direito em fazer a portabilidade de uma forma que ela não vai precisar aguardar os 2 anos,
ela não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. Outra novidade é o fim da janela de 4 meses para a troca do plano, a partir do aniversário do contrato. Agora, a portabilidade pode ser feita a qualquer momento, desde que o prazo mínimo de 2 anos tenha sido cumprido. Mas antes de mudar de plano, especialistas alertam que é preciso tomar alguns cuidados. Antes de fazer a portabilidade, é indispensável pesquisar bastante, é o principal. Ler o contrato, perguntar absolutamente tudo que tenha dúvidas, é muito importante, principalmente a rede credenciada, os hospitais que são atendidos. E o mais importante, a coparticipação, que é aquele valor que a pessoa paga por um exame, por uma consulta, mesmo pagando o plano de saúde. É importante que você procure um especialista para se informar sobre o assunto. Se tem vantagem para quem faz a portabilidade, conforme destacado na matéria, então procure um especialista. Explica aí, fala, olha, eu tenho um plano X há tantos anos, e quais as vantagens, então, de fazer uma portabilidade, partir para outro plano? São alguns, não tem só um, né? Não tem só um. Tem um que é, talvez, com o maior número de associados, mas tem outros que são tão bons quanto. Então, procure um especialista, informe-se sobre o assunto, porque se tem vantagem para o povão, então vamos atrás da vantagem, é ou não é? Aliás, falando em vantagem, plano de saúde, eu estava contando aqui para os meus cinegrafistas, eu fui até São Paulo recentemente conhecer um menino chamado Raul, que é um menino especial. Ele, quando criança, ele teve faltou oxigênio no cérebro dele e desde então ele já tem 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. E desde então, ele ficava numa cama, precisando de um atendimento especial, de um cuidado 24 horas por dia, de uma alimentação especial, mas acima de tudo, de um plano de saúde muito importante. Pois bem, rapidamente aqui, o pai dele, sentindo a necessidade de ter um plano muito importante, o que o pai dele fez? O pai dele fez um planejamento de vida, passou muitas dificuldades até conseguir chegar ao que ele planejou. Ele precisava trabalhar numa empresa onde ele conseguisse o alimento, que é um composto, um pó, para o Raul, que eu conheci, abracei, beijei, rezei com eles lá e me fez um bem danado. Ele precisava do alimento do Raul e precisava de um plano de saúde. Então, o que ele fez? Preste atenção. Essa história é maravilhosa. Eu queria que alguém contasse isso através de uma matéria aqui na Band, até já sugeri lá em São Paulo. Ele foi para a faculdade, estudou, se formou, foi atrás da empresa, que é a Nestlé, acho que é Nestlé mesmo, que fabrica o composto para o filho dele, fez lá, entregou o currículo dele na empresa. Olha essa história. Eu não lembro, ele formou em logística. Eu não sei a atuação dele não sei o que é. É alguma coisa da área de marketing e tal. Formou-se, entregou o currículo na empresa, nunca falou sobre o caso do filho dele, conversou com a pessoa que estava fazendo a seleção, falou sobre onde ele se preparou e quais as atribuições, o que ele poderia oferecer para a empresa e tal. E ali no argumento ele conseguiu convencer a menina que estava fazendo a seleção. É a Nestlé mesmo, a empresa. E aí ele começou a trabalhar na Nestlé. Quando ele começou a trabalhar na Nestlé, automaticamente ele começou a trabalhar na empresa que fabricava o produto que o filho dele dependia. E um dia, numa reunião, ele explicou para os chefes dele todos os detalhes técnicos do produto, como poucos na empresa sabiam. Por que ele sabia? Porque o filho dele usava. Então ele estudou sobre aquele produto para saber por que só aquele produto servia para o filho dele. Ele deu uma aula. Moral da história, promoveram ele a encarregado. E aí automaticamente ele ganhou um plano, que é da Amil, que todo mundo sabe que é um plano espetacular. E hoje ele tem, o filho dele, tem a alimentação de graça da empresa, o melhor plano de saúde do Brasil, que ele mesmo me disse que é, eu não sei, me parece que sim. E o filho dele está vivendo bem até hoje, mesmo com todas as dependências e carências,
porque ele conseguiu planejar tudo para dar uma tranquilidade ao filho dele, né? Só peguei uma carona para contar esse caso, nessa matéria aí, para contar esse caso, para ver principalmente a luta das pessoas, né? A luta das pessoas. Quantas pessoas sofrem, mas outras conseguem. E não abre mão, hein? O filho dele fica na cama, não fala, não anda, mexe só o olho. Mas a luta dele para tratar do filho dele, para dar o mínimo de carinho e dignidade para o filho dele, é diário, cara. A coisa mais linda do mundo. Eu fui lá no Sírio-Libanês, o plano de saúde é tão bom que ele ficou lá no Sírio-Libanês, inclusive internado por muito tempo, e voltou agora, voltou anteontem para lá, apresentou algum quadro de infecção e tal, e voltou. Mas é uma história maravilhosa, que tem relação com a matéria aqui. Então, se você tem alguma vantagem na portabilidade do plano, procure um especialista, informe-se e vai, se tem vantagem, vai atrás. Ô, gente, um caminhão carregado com 375 mil maços de cigarros foi apreendido na BR-251, na cidade de Montes Claros, na região norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o contrabando foi descoberto quando o veículo foi parado para fiscalização. Aliás, isso acontece com frequência, hein? A polícia para fiscalizar, mas deixa eu ver o que tem ali dentro. Quando abre o caminhão, aí eles descobrem isso aí que você está vendo. As caixas estavam escondidas atrás de caixas de ovos. O motorista contou que pegou a carga em São Paulo para entregar em Fortaleza, mas não sabia que havia cigarros. Ele foi levado para a Polícia Federal. E as imagens mostrando aí o trabalho impecável da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns aí, principalmente à Polícia Rodoviária Federal, a PRF da região de Montes Claros, no norte do estado, onde temos uma grande audiência. 5 horas e 2 minutos, quase 3.500 pinos de cocaína foram apreendidos hoje em Ribeirão das Neves, região metropolitana aqui da capital. E um homem foi preso. Com suspeito, a PM apreendeu 3 armas de fogo, quase R$ 3.500 em dinheiro e outros materiais. Já havia um mandado de prisão em aberto para o homem, que ainda deverá responder por tráfico de drogas. Aí está a cara do sujeito. 5 horas e 2 minutos, a gente avançou um pouquinho no horário aqui. Você que está acompanhando desde o início do programa, nós tivemos uma ação, né, da Perdigão, com a Cátia Fonseca, e o programa começou um pouco mais tarde, e por isso a gente avança também, e a gente vai até 5h10, né, André? Mais 7 minutinhos aqui ao lado de vocês nessa sexta-feira de Brasil Urgente Minas. 50 engradados de cerveja falsificada foram apreendidos ontem em Belo Horizonte. O material estava no bairro Nazaré, na região nordeste da capital. Agentes da polícia também apreenderam documentos, rótulos, tampas, equipamentos que eram usados no processo de adulteração. O suspeito do crime já foi identificado, poderá responder por crime contra as relações de consumo. Já aconteceu, você que está em casa, já aconteceu com você? Eu acredito que sim, porque todo mundo tem um relato parecido. Você compra uma cerveja, leva para casa, ela tem o rótulo da cerveja que você atualmente toma, ela tem a tampa da cerveja que você atualmente toma, e aí você tira e ela toda branquinha, geladinha. Aí você abre, joga ali no copo ou na taça. Quando você dá aquela bicada, você fala, ué, que gosto estranho. Essa cerveja está com um gosto estranho. Você nunca, mas nunca vai imaginar que você pode ter sido vítima desse cara aí, ó. Que a gente não mostrou imagens dele não, mas estamos mostrando o crime cometido por ele. Porque o que acontece? Veja só o risco disso aí acontecer. Você tem o hábito de tomar a tal cerveja por anos e anos e anos. Aí você resolve comprar uma caixa dessa cerveja aí. E aí você vai tomar a cerveja, uma caixa não, você compra uma dúzia, vai. Compra uma dúzia para tomar no final de semana ou para a semana toda. Tem gente que toma uma todo dia e tal. Aí você vai, abre na segunda-feira, o cara que bebe na segunda também tá bem, hein? Abre uma na segunda-feira, geladinha, frita aquela costelinha com mandioca,
Aí abre, a cerveja tá ruim. Aí você fala, nossa, a qualidade dessa cerveja aqui tá piorando. Aí você frita lá um franguinho, abre a cerveja na terça. Caramba, essa cerveja realmente tá ruim. Essa marca não tá muito boa. Aí na quarta-feira seu time vai jogar Atlético e Cruzeiro, quarta-feira, se bem que foi quinta nessa semana. Mas é quarta-feira da semana que vem. Aí você frita um quibe, vai tomar cerveja, ela tá com guai, na terceiro dia da semana a cerveja tá com gosto ruim. Aí você diz assim, gente, realmente a cerveja piorou de qualidade, aí você para de comprar a marca. Mas você não sabe que o sujeito falsificou, pegou lá uma marca vagabunda, ou até de cerveja que está vencida, sei lá, trocou a tampinha, trocou o rótulo, você foi lá, pagou por ela e ela está adulterada. Hoje é aniversário de quem em cima? Ah, Alexandre Dolabella. Pô, parabéns ao Dolabella, 33 anos de idade, que beleza, 31, né? 31, aumentamos a idade. Ganhou um abraço do Paulão Caveirão, zagueiro do América, né? Eles sempre estão juntos, né? Paulão Caveirão e o Dola, sempre juntos, né, Caveirão? Sempre juntos. Então, parabéns aí ao Alexandre Dolabella, vem aí José Luiz da Atena, o melhor do Brasil, que está copiando a tonalidade dos meus belos cabelos. Na segunda-feira a gente volta a partir de 4 da tarde, antes, ao 12h50, tem os donos da bola aqui na tela da Band. E em breve, hein? Muito em breve, dentro de alguns dias, grandes novidades na tela da Band para você. Ótimo final de semana, até segunda. Tchau, meu povo.